Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o tema 4 da apostila, que é sobre povos e comunidades tradicionais. Bom, aqui no Brasil, nós temos diversos povos e comunidades que vivem em culturas muito específicas. Geralmente, a cultura, o modo de vida desses povos depende de vários recursos naturais específicos, recursos esses que são encontrados nos territórios em que esses povos vivem. Então, para esses povos sobreviverem, eles dependem diretamente de recursos naturais que existem nos territórios em que eles vivem. E a partir disso, eles conseguem garantir a sua sobrevivência, garantir o seu modo de vida e viver de acordo com a cultura dos seus antepassados. Como exemplo de povos e comunidades tradicionais, nós podemos citar as tribos indígenas, as comunidades quilombolas, os ribeirinhos, que são povos que vivem próximos aos rios e que dependem dos rios para sobreviver, assim como os caiçaras, que são os povos nativos de áreas de praia e que dependem então da pesca para sobreviver. Geralmente, esses povos e comunidades possuem uma relação muito intensa com o local em que eles vivem. Eles se enxergam como extensão da natureza, uma vez que eles admitem o quanto eles precisam dos elementos da natureza para conseguir sobreviver, assim como também viver de acordo com a sua cultura. Esses povos geralmente possuem uma relação muito intensa com o local em que eles vivem. Eles se enxergam como fruto da relação do espaço em que eles vivem e exatamente isso constitui a identidade deles. Então eles se veem como uma extensão do espaço em que eles vivem. É como se eles só existissem por conta daquele espaço que garante acesso a certos tipos de recursos naturais e um certo modo de vida. E dessa maneira, então, eles criam uma identidade espacial muito forte com os locais em que eles vivem. A relação que esses grupos estabelecem com o local em que eles vivem, nós chamamos de territorialidade. Então, essa relação de retirada dos recursos naturais que eles necessitam para garantir a sua sobrevivência e a sua existência, inclusive com relação a uma questão de identidade espacial, faz com que esses povos estabeleçam uma relação de territorialidade com as áreas em que eles vivem. Esses povos, como eu já disse para vocês, eles dependem e muito dos recursos naturais para garantir a sua sobrevivência e a sua existência. Então, em geral, são comunidades que vivem em áreas de mata, em áreas de vegetação, em que a natureza está mais preservada e exatamente por isso é que eles precisam que essas áreas sejam reconhecidas e preservadas por meio de leis ambientais, para que os elementos necessários, os recursos naturais necessários para garantir a existência desses povos e que eles possam viver de acordo com a sua cultura, sempre existam para que eles possam continuar existindo. Esses povos e essas comunidades tradicionais sempre viveram conflitos ao longo da história, ou seja, sempre tiveram seus territórios disputados por grandes interesses. Como nas áreas em que eles vivem, a vegetação, assim como os recursos naturais, como áreas de solo, assim como madeiras de árvores e também minerais metálicos geralmente estão preservados, existem interesses com relação a essas áreas por parte de latifundiários agricultores, latifundiários pecuaristas, assim como mineradores e também por parte de madeireiros. Então, latifundiários são todos aqueles que possuem grandes áreas de terra. No caso, então, por que latifundiários, tanto agricultores quanto pecuaristas, que são aqueles que criam gado, têm interesses nessas áreas? Porque, uma vez que as áreas que esses povos e comunidades vivem forem desmatadas, eles ficam com grandes áreas de solo exposto. E quanto mais áreas de solo exposto, mais áreas para a plantação de alimentos ou para a criação de gado. E quanto maior é a produção de alimentos ou a criação de gado, isso gera mais mercadoria para quem exerce esses tipos de atividades econômicas, gerando, portanto, mais lucro para essas pessoas. No caso de madeireiros e de mineradores, muitas dessas áreas de tribos indígenas e comunidades quilombolas ou ribeirinhos
Nessas áreas existem grande quantidade de árvores e por isso uma grande quantidade de madeira, ou também o substrato rochoso dessas regiões muitas vezes possui minerais metálicos. Então, é de interesse por parte de madeireiros que querem explorar, inclusive quanto mais, melhor, madeira, para que eles possam vender essas madeiras, aumentando assim a sua margem de lucro, assim como também os mineradores, que têm interesse em explorar os minerais metálicos presentes nas regiões em que essas comunidades vivem. Porque quanto maior a extração de minerais metálicos, mais mercadorias eles têm para vender, aumentando também a margem de lucro deles. Então, vários são os interesses que quem exerce esses tipos de atividades econômicas tem com relação a essas áreas. E por conta disso, muitas vezes as áreas dessas comunidades e tribos são invadidas para que esses recursos naturais sejam explorados e vendidos de forma ilegal, gerando assim uma série de conflitos, gerando mortes nessas comunidades. Historicamente falando, então, desde o início do processo histórico de ocupação do Brasil, inicialmente por conta da dizimação das tribos indígenas e depois por conta desses interesses, esses povos possuem muita dificuldade para sobreviver atualmente, tanto que a maior luta desses povos é fazer com que leis que já existem em prol da sua defesa, em prol da sua proteção e da proteção dos seus territórios, possam de fato ser colocadas em práticas, defendendo a vida desses povos.